aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? A semana começou com tudo, com destaque para a polícia e para a PGR do Aras e da Lindora. Gente, só agora pela manhã, nos últimos minutos, foram 57 mandatos de prisão no estado de São Paulo. Eu acho que vai dar ruim pro Dória, do mesmo jeito que deu ruim para o Witzel. Gente, já foram na Secretaria de Saúde, Câmara Municipal, vou mostrar para vocês, fora os mandatos de busca e apreensão. No Pará temos mais novidades, o processo tá andando, a questão da Elda Barbalho saiu algumas coisas do processo, trocas de mensagem com lobistas sobre compras, assim, negociando direto com os amigos do Dória, aquele país lá que vocês já devem saber. Informações também sobre o Rodrigo Maia envolvido, fazendo cartinha pro embaixador, né? O Yang, que tá aqui no Brasil. Gente, vai dar ruim pros governadores, a gente vai ter que relembrar as coisinhas. O Witzel perdeu umas coisas também no STF, não precisa falar dele. A PGR também, tipo assim, botou pra andar, o Fachin já assinou uma delação que pode pegar, realmente sim, assinou, deu validade no Renan Calheiros. A PGR abriu também inquérito contra a Joyce, o Aras falou. Se lembra a questão do gabinete da Peppa? Meus amigos, a PGR vê indícios de 4 crimes diferentes. Vai ter que comentar sobre isso. Tivemos vazamento sobre o Arthur Moleduval, da Intercept. O Verdivaldo aparece de novo. Vamos falar de eleição. Tem uma conversa aí que talvez a Moeda esteja por trás dos Limp Giants. Vamos falar também sobre a esquerda, progressistas. Vamos falar sobre eleições, cor da Amazônia, pandemia. Gente, que vídeo, tem muita coisa pra gente falar. Então vamos começar a falar rápido e muita coisa, que hoje realmente tem mais de 60 notícias para nós comentarmos. Já vamos começar a falar sobre a questão de São Paulo. Essa daqui é a notícia que vai rolar aí no dia. A coisa chegou no pé do Dória. Mas antes de entrar nesse assunto, que é a questão aí, que são antagonista, 57 mandatos de prisão, tá no antagonista, tá no G1, tá em todos os jornais do Brasil. Quero relembrar com vocês uma matéria do dia 4 de setembro de 2020. É a matéria da Veja que dizia que o rolo compressor da PGR contra governadores no STJ, que dizia que depois do Witzel, a PGR prepara pelo menos mais 3 bombas para fazer fila de governadores andar no STJ. Na época, aí o Renato tinha dito Goaras e Lindora. Depois do Witzel, a PGR prepara pelo menos mais 3 bombas para fazer as coisas andarem. Então vejam só. E aí, eu quero relembrar também uma matéria do dia 27 de maio deste ano, saiu no Conexão em Política em vários outros jornais, que dizia que a PGR investiga Dória e outros 7 governadores. E aí eu falei pra vocês, lá no episódio 325, que eu fui atrás pra saber que governadores eram esses, aqueles 3. Na época, mostrei inclusive que uma pessoa me respondeu, falou, ó, 100% pro Ibanez, vai dar ruim. Inclusive a gente falou do Ibanez ontem, tá pra abrir uma CPI contra ele. 99% que o Barbalho vai dar ruim, vou mostrar pra vocês, mensagens em tudo, em troca com lobista, envolvendo o Rodrigo Maia, embaixador dos amigos do Dória. E 70% pro Dória. E parece aí que com Dória deu ruim. E na época o meu contato ainda falou, ó, a jogada de Jair Bolsonaro com Aras foi linda. Passa as MPs, deixa os governadores reclamarem, STF derruba, governo é obrigado a abrir o cofre, povo perde emprego, dinheiro, e aí JB solta o Aras pra cima dos caras. Porque na época lá abriu toda a coisa assim, não, pode comprar, sabe, compra aí. Não vai ter licitação, não vai ter nada. Agora tem uma responsabilidade na hora de gastar o dinheiro público. E a gente viu o que está acontecendo, que foi a matéria de hoje. Olha só isso daqui. Acabou de ocorrer, não tem muita coisa, mas já dá para ver a magnitude da coisa em São Paulo. Comparem o que foi no Rio de Janeiro, não foi nem de perto a mesma quantidade. O Ministério Público de São Paulo faz uma operação contra o desvio de dinheiro público da área da saúde. São cerca de 260 mandatos de busca e apreensão e 57 mandados de prisão temporária. Gente, vocês têm noção do que é isso? 260. Imagina o tamanho da equipe que foi deslocada para essa operação. É uma mega operação em São Paulo. E aí, segundo o G1, a polícia está vasculhando a Câmara Municipal de São Paulo e na Secretaria Estadual de Saúde. E aí eu pergunto, será que eles vão bater o ponto não só do Dória, mas também vão chamar o Bruno Covas para uma conversinha? Já pensou, meus amigos? Quantos estarão surpresos? Então, estamos vendo aí, né, a fila andar, conforme a PGR falou, que na verdade está vindo o Ministério Público de São Paulo. Mas a coisa tá muito interessante, mas muito interessante. Quantos de vocês estão surpresos? Quantos estão surpresos? Eu não estou.
Seguindo aqui, sobre o Dória ainda, olha só a matéria que saiu ontem. Dória tenta retomar conversas para ex-ministro participar do governo de São Paulo. Convidou Sérgio Moro. E aí dizia que o João Dória voltou a conversar com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, para ele participar da equipe do Tucano, lá em São Paulo. Informações do Estadão. Uma das ideias discutidas por Dória no final de semana, de acordo com o jornal, é de Moro assumir a vaga de Paulo Dimas, ex-presidente do Tribunal de Justiça, e atual titular da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Mas havia outras opções sobre a mesa, entre elas, entregar ao juiz uma função consultiva ou até a segurança pública. O mais importante para Dória é ter Moro, desafio de Bolsonaro, ao seu lado. Porém, o Dimas é bancado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o tribunal quer manter seu espaço no governo. A quarentena de Moro, após ter deixado o Ministério da Justiça, seria 6 meses, mas há brechas jurídicas para ele assumir um cargo ainda em outubro. E aí, se Dória e Moro se acertarem, o Tucano vai reforçar posições rumo a 2022. Então vejam só, né? Olha com quem Moro estava conversando e hoje a gente está tendo aí buscas e apreensões. Eu espero que Moro vá, trabalhe com Dória, mostre quem ele realmente é. Vá lá, Moro, vá, abrace aí o estado de São Paulo, mostre que você realmente é um cara de moral. Vou nem falar mais, né? Mas vocês estão vendo, gente, tudo notícias de São Paulo. Olha como é que Moro volta às cenas. E aí agora falando sobre o estado de Pará, o Pará já está muito mais avançado, tá? A gente fez 2 matérias, exclusivas, uma, olha só. Me ajuda para agendar com Onyx, diz aí o Helder Barbalho a um lobista. E aí você vê, ó, as mensagens do celular do lobista André Felipe de Oliveira, obtidas pela PF, o Ministério Público Federal, revelam sua atuação também na intermediação de encontros de Helder Barbalho com parlamentares e ministros de Estado. Numa mensagem de março, o empresário procura o governador do Pará que sugere um encontro na casa de ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Maia. Olha só, podemos almoçar, diz Helder. Perfeito, responde André. Em nova mensagem, o governador do Pará pede ao empresário que agende audiência com Onyx Lorenzon, que na época era o ministro da Casa Civil, para tratar de um pedido de auxílio financeiro para reconstruir uma ponte que havia desabado no estado. De fato, Onyx recebeu Helder no dia seguinte. O governador do Pará pediu 113 milhões para a obra. À noite, André Felipe envia a mensagem. Me diz que vai atender seu pleito. 3 meses depois, o MDBista recorreria ao amigo de Brasília para viabilizar a compra de respiradores. E o negócio está sendo investigado pela subprocuradora Alindora Araújo, a mesma aí que pegou o Witzel pelo pé. E aqui você vê como são as coisas, né? Governadores operando através de lobistas, com pessoas para agilizar o lado dele, conversa com o outro, não, tá precisando de dinheiro, conversa com o Maia para agilizar o nosso lado, mas nós vamos ver essa galera falar, não sabia de nada, tava só fazendo o meu trabalho. E aqui tem uma mensagem, ó. André e Helder combinam um encontro na casa de Rodrigo de RM, que são as iniciais do Rodrigo Maia. Aí tem, ó, Helder, consigo te encontrar hoje? Sim. Como você está com o RM, o Rodrigo Maia? Normal. Por quê? Irei na casa dele às 15 horas. Pode ser lá? Pode sim, fechado. Quer que eu chegue antes ou depois? Pode ser depois. Então vejam só, né? Todo mundo aí frequentando a casa de Rodrigo Maia, lobistas, governadores. Ai, Maia. E tem mais coisa, Em outra matéria tem aqui, ó. Para agilizar a entrega de respiradores, lobista acionou Rodrigo Maia e Alcolumbre. E aí diz, ó, poxa, aqui ficou até sem fora de esquadro, né? Nas mensagens entre Helder Barbalho e André Felipe, obtidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, o lobista diz ao governador que usou Rodrigo Maia para agilizar a liberação do equipamento lá na China. E aí ele anexou, inclusive, uma carta assinada por Rodrigo Maia e foi dirigida por um embaixador, lá o Yang, que está aqui no Brasil. Aquele que critica o governo, faz vários problemas. Vejam só, Rodrigo Maia mandando cartinha. Não, vem cá, dá uma ajuda aí pro Helder Barbalho. Informando do caráter emergencial e prioritário da compra governamental. Usei o Rodrigo Maia também para somar, escreve o empresário. Em outro diálogo, o André Felipe fala da pressão para aprovação do equipamento junto à Anvisa. E Isalci está cobrando junto com o Davi. E aqui é o Davi Alcolumbre. E nessas matérias do antagonista, eles trazem inúmeras mensagens de WhatsApp que eu não vou estar trazendo, porque os caras estão conversando. E aí, galera? Olha, aqui estamos chegando, né? Tá começando a ficar bem interessante. Bem interessante. E aí temos 21 meses que os escândalos de corrupção não são do governo federal, são de governadores, deputados, senadores.
Tá ficando muito interessante, muito interessante. E eu lembro que com o Witzel foi assim, né? Surgiu uma coisa, surgiu outra. Eu acho que da primeira, assim, quando o inquérito começou a tomar corpo mesmo do Witzel, que pegou principalmente o secretário de saúde do estado, que foi o Edmar Santos, até chegar no Witzel foi coisa assim de um mês e um quebradinho. Será que daqui a um mês a gente já vai ter notícias sobre o Helder Barbalho, sobre o Dória? Tá ficando interessante, tá ficando interessante. Ainda sobre a PGR, a STF agora, o Fachin homologou o acordo da PGR com o homem da mala de Renan Calheiros. Disse aí que deu uns 3 milhões e quebrado nas mãos do Renan e o Fachin homologou o acordo. Eu acho que vai dar ruim pro Renan também, viu? A justiça no Brasil parece estar começando a ficar interessante pro lado do povo brasileiro. Ainda sobre a questão também, justiça, dessa vez, mais uma vez do lado do povo. O Ministério Público arquivou denúncia de rachadinha contra o deputado Gil Diniz. Sigilo bancário do deputado e assessores foram afastados voluntariamente. Sem prova robusta ou sequer indícios contundentes desses repasses de valores, o manejo de qualquer medida judicial seria temerário, diz o Ministério Público. Quem traz foi o próprio Eduardo Bolsonaro e diz, o ex-assessor responde por denunciação caluniosa e extorsão, mas está fugindo da Polícia Civil para não ser citado. Será denunciado pelo DEM em sua cidade, será candidato pelo DEM em sua cidade, partido do vice-governador de São Paulo. Juntem os pontos e veja que não há coincidências nessa história. A justiça será feita. E o que foi que aconteceu? Um ex-assessor do Gil Diniz fez uma denúncia meio que sem pé na cabeça, sem muitas provas, e o Ministério viu que, cara, não tinha nenhuma base para isso, o cara tava inventando história. E o cara agora tá meio que fugindo da polícia para prestar esclarecimentos, que vai sendo candidato pelo partido do Rodrigo Maia e do vice-governador de São Paulo. Parece que a justiça acordou com o pé direito. Olha só também, falando de justiça, Tribunal Esportivo denuncia Carol Solberg pelo fora Bolsonaro. Aquela atleta que quis dar uma lacrada, acho que não vai dar tão bom para ela. De acordo com o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, a denúncia contra a jogadora se enquadra em 2 artigos, o 191 e o 1258. O primeiro é deixar de cumprir ou dificultar o regulamento de uma competição, e o segundo trata de punições para o que chama de atitude desportiva. E ela pode pagar multas de 100 até 100 mil reais pelo 91, e pelo segundo ela pode ficar sem jogar por até 6 meses. E aí diz que o subprocurador do STJD para o vôlei, o Wagner Dantas, protocolou a denúncia na Secretaria do Tribunal. Carol ainda será intimada para apresentar sua defesa. Meus amigos, quem lacra não lucra. E o mais engraçado é ver essa atleta recebendo Bolsa Atleta. Bolsa Atleta. Eu não lembro se ela recebe 8 ou 11 mil reais por mês. Deu ruim, viu, Carol? Acho que vai dar ruim pra você. Nada, você vai ter uma dorzinha de cabeça. Olha só isso daqui também. Guilherme Boulos. Renato falou primeiro a Joyce e agora o invasor de casas. Estão deixando a gente sonhar. Já vou falar da Joyce, mas olha aqui primeiro o Boulos que aconteceu. Após ser intimado a depor, Boulos diz que sonho de Bolsonaro é transformar a PF numa Gestapo. E você vê o Guilherme Boulos, ao criticar a intimação de Polícia Federal para que explique as postagens críticas ao presidente, disse que o sonho de Bolsonaro é transformar a PF numa Gestapo. Tá chorando agora. Falou inúmeras coisas sobre o presidente e agora vai ter que prestar esclarecimento na Polícia Federal. O candidato a prefeito de São Paulo deverá prestar depoimento como parte de inquérito aberto no Departamento de Inteligência Policial. Segundo a coluna da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, a Polícia Federal teria entrado em contato com os advogados de Bolo para intimá-la a depor sobre postagens contrárias a Bolsonaro. Mais uma notícia interessante, né? E agora essa daqui. Eita, o Aras. Essa daqui tem, olha, um espaço aqui, ó, do lado esquerdo do coração. Do lado esquerdo, que é onde o coração mesmo fica. Do lado esquerdo do peito. PGR pede abertura, no caso não abriu ainda, de inquérito contra a Joyce por fake news. O Leandro Ruschel diz que Aras pede abertura de inquérito contra a Joyce por fake news. A base são as conversas de WhatsApp com sua equipe divulgadas pela CNN. Vocês lembram daquela reportagem? Mostra a deputada fazendo exatamente o que ela acusa os apoiadores de Bolsonaro a fazer. E vejam só, o negócio é grave. A PGR pediu ao STF a instauração de inquérito contra a Joyce para investigar indícios de 4 crimes. 4, não é um crime, não é 2. 4 crimes. Constrangimento ilegal, difamação,
falsidade ideológica e associação criminosa. Gente, é coisa grande, cara. É preocupante. O motivo foi a reportagem exibida pela própria CNN, no qual ex-funcionários acusam de produzir fake news. No despacho de 6 páginas, assinado pelo procurador-geral próprio Aras, ele explica os possíveis crimes cometidos pela deputada. E olha só, primeiro crime, constrangimento legal, artigo 146. Pelo quê? Porque representado supostamente constrangido seus assessores, mediante grave ameaça a criar perfis falsos em redes sociais. Eu fiz vídeo aqui, tem 2 vídeos, inclusive o YouTube até gerou para Mank 1. A Joyce lá na época, cara, falando um monte de coisa, ó, vocês têm que fazer, senão vai voar, colocando pressão em seus funcionários. Depois, difamação, artigo 149, por ter representado a seus assessores supostamente imputado a terceiros fatos ofensivos às suas reputações. Vocês viram lá, né, o que ela falou, não, faz aquele vídeo assim do Carlos, ó, não, esse daqui, bota essa galera, faz essa montagem dessa gente da busca e apreensão, agora tira o Facuri, não bota o Facuri não. Você lembra o que ela falou? Não, agora faz um vídeo assim com Bolsonaro e Lula e faz isso, aquilo, outro. Difamação, viu, Joyce? Cuidado. Depois, eita, esse daqui, amigo. Esse daqui é complicado. Falsidade ideológica. Opa, deixa eu fechar aqui, que tá aberto aqui o meu Telegram e meu WhatsApp. A gente fica subindo aqui mensagem. Cadê aqui? Vamos voltar. Falsidade ideológica. Previsto no artigo 299 do Código Penal, face a suposta criação de perfis falsos em redes sociais por meio de utilização de números de CPFs falsos. Galera, usar CPF falso não é brincadeira. Depois, associação criminosa, 288, por ter havido suposta associação de várias pessoas para o fim específico de cometer crimes. Gente, isso daqui pode estar cadeia. Isso aqui não é brincadeira, não. Ai, Joyce, Aras, eu tava com saudade do Aras. Eu tava com saudade do Aras e tá muito interessante. E a matéria ainda diz ó, que o Aras pediu que sejam ouvidos os ex-funcionários que fazem as acusações. Mostrei inclusive para vocês algum lá no passado, não vou trazer aqui tudo de novo. E o destinatário do pedido vem aí. Agora que é a questão, né? Que é o nome do Barroso. Barroso é bem oposição ao governo. Barroso aí decidiu pedir mais diligências antes de autorizar o inquérito. Então vamos ver aí como é que vai ser, né? E a deputada se manifestou em nota em que cita as eleições como motivação da denúncia. Joyce é candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL. Vejam só. Oh, meu Deus, estou sendo perseguida. Por quê? Porque ela tem 1% de voto. Ela tem 1% e aí ela realmente é muito, assim, né? Relevante. Então tá todo mundo perseguindo ela, porque ela pode ganhar com 1% de votos. Galera, torçamos, cruzemos os dedos para que a justiça seja feita no Brasil. Tem 2 casos que me incomodam muito. Essa questão da Joyce, que até hoje não deu em nada, que foi aquela coisa absurda, a própria mídia mainstream noticiou, e a outra de um tal aí de PC Siqueira. É um assunto muito mais pesado do que isso, quem acompanha aí sabe que é, e até hoje não aconteceu nada. Mas vamos manter a fé. Witzel já voou, Dória tá na fila, Barbalho também, o Ibanez também, Joyce e o Renan Calheiros. Calma que ainda tem mais. Olha isso daqui. Líder do Partido Novo pode estar por trás do Sleeping Giants Brasil. Surge aí uns certos boatos. O Caio aqui trouxe a notícia. Carlos Bolsonaro, inclusive, fez uma piada e fala: quem é esse cara? Quem é o Amoedo? E aí, quem traz essa notícia foi o tal de Wesley Vaz. Olha a matéria. Laranja por fora, vermelha por dentro. O procurador Wesley Vaz escreveu em sua rede social quem tem informações quentes referentes ao envolvimento de João Amoedo com um grupo que atua na censura de conservadores. E olha o que ele disse. Informações quentes dão conta de que o movimento antidemocrático conhecido por Sleeping Giants pode ter envolvimento com o presidenciável Amoedo. Eu não me surpreenderia, eis que sabemos a quem serve o Amoedo. Pena, porque tem muita gente boa no Novo. Não sei se tem muita gente boa, mas a gente tá vendo, né? Informação, só queria noticiar para deixar você assim meio que ciente. Assim que tiver nova informação, tragam, é porque Sleeping Giants a gente sempre tá falando. Mas vamos mostrar aqui, ó, uma coisa que tem um pouquinho a ver com Sleeping Giants e aconteceu com o próprio Caio que trouxe a matéria. Gente, a gente vem vendo a esquerda cada vez mais se debruçando em mecanismos, projeto de leis, coisas como o próprio Sleeping Giants, um mecanismo de perseguição, agência de fact-checking, tudo para quê? Para tentar calar ou reduzir a força da direita não,
das pessoas comuns, da tia do Zap, do tio do churrasco, na internet. Vamos ser bem sinceros. PL 2630, 3144, Sleep Giants, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, CPM das fake news, CPI das fake news de São Paulo. E aí agora, olha como as coisas são. O Caio, ele é um cara lá do Twitter, ele inclusive é um cara que vem desenvolvendo na rede social, igual o Twitter, para não existir problemas de censura e outras coisas. A rede dele é o Secó. E vez ou outra, óbvio, como qualquer pessoa, ele faz críticas no Twitter. E ele fez uma postagem no Twitter. E diante dessa postagem, o Apoia-se acabou de cortar o serviço dele. Ele não pode mais fazer. Mais uma vez, a direita vem sendo boicotada. E olha só qual foi a crítica que o cara fez. Ele fala o seguinte, ó. Tem 6 coisas que ele não perdoa o Dória. Que diz que foi proibir aquele remédio que a gente não pode falar o nome, sendo que ela salvou o secretário de saúde do estado. O cara usou, prescreveu para ele mesmo, mas não pôde assumir. Obrigar o uso aí no braço, para prevenir as pessoas. Monitorar celulares. Mandar soldar as lojas. Tentar virar representante dos estados à força. Ele fala assim, não, eu que represento. Você lembra que lá no início da pandemia ele fala, não, eu que represento os estados. E negociar com aquele país lá. Ele só postou isso. Diante disso, ele recebeu uma denúncia do Apoia falando, ó, devido a esse tweet, aqui tá o link, que é aquele ali, você violou os nossos termos de uso. E diz assim, ó, a questão que conforme dispõe o termo de uso na seção de direitos da comunidade, nossas diretrizes se aplicam a conteúdos, atitudes e manifestações públicas na plataforma e a conteúdos, atitudes e manifestações veiculadas em outras plataformas, mídias, aplicativos ou sites mantidos por usuários presentes no Apoia-se. A seção referida também especifica que é proibido publicar ou distribuir informações de cuja veracidade e precisão você não tem certeza. Não toleramos fake news, sejam aquelas que veiculam informação falsa, sejam aquelas que utilizam desinformação para induzir erro ou para dar falsa imagem à realidade, principalmente através da supressão ou ocultação de informações. Olha só como são as coisas, gente. Ele falou alguma coisa ali que é mentira? Ele falou alguma coisa ali que é mentira? Mais uma vez, a direita sendo desmonetizada, sendo perseguida, mas eles dizem assim, não, que o Apoia-se é a favor da liberdade de expressão. Vejam só, né? Valoriza. Tive que trazer isso daqui, né? Mais uma vez, mais uma coisa que acontece. É a esquerda inteira contra a direita. E olha só isso daqui, é o que a gente fala. O Jorginho Soros, esse mega empresário globalista, separou aí, vai criar um projeto aí que vai durar até 2023 de financiamento de iniciativas da esquerda, que nada mais nada menos de 3 milhões de dólares na América Latina inteira. E diz o seguinte, ó, Soros vai dar dinheiro a movimentos progressistas na América Latina. Fruto da parceria entre Soros e outras empresas, o programa dará dinheiro a movimentos progressistas da América Latina. Então, enquanto às vezes a direita tá se degladiando, um picuinha besta, olha o que ele tá fazendo. Fechando portas, silenciando pessoas, derrubando perfis, derrubando os campeões no Apoia-se. Olha os sorinhos aí. 3 milhões. 3 milhões. Enquanto a direita tá aí, o pessoal às vezes quer que viva do sol. Então vai olhando como tá acontecendo. E aí, gente, teve um assunto que tem um pouco a ver com isso daí, que eu queria comentar com vocês alguma coisa que eu achei muito pertinente. É uma matéria que eu acho que passou despercebida de muita gente. A matéria da TAB. É um negócio assim mais da área de tecnologia do grupo UOL. E eu já quero mostrar para vocês ela no tweet, no próprio Twitter. Vou só ler isso daqui, ó. Entre ações cidadãs em defesa da democracia e manipulação eletrônica capitaneada por oligarquias e governo, o hackativismo é hoje uma das grandes forças sociais. Segue o fio para saber mais sobre esse fenômeno. Olha só, eles estão falando que agora hackear as coisas pode ser uma ação cidadã. Você pode estar fazendo a coisa certa, uma ação democrática. É aquela coisa, depende quem que você vai estar pegando informações. Se você estiver pegando informações de Bolsonaro, sim, você é um democrata. Agora, se for contra, sei lá, o Lula, aí você é antidemocrata. Ele diz que os hackativistas são, em essência, pessoas que se unem de forma voluntária e muitas vezes anônima pura, segundo eles, para atuar pelo bem da sociedade. E eu queria mostrar para vocês apenas 2 tweets do que eles falam. Olha só, é esse daqui, de cima, que diz o seguinte, ó, no Brasil, uma das linhas mais fortes é a que defende a abertura de dados. Desde o início dos anos 2000, coletivos e indivíduos atuam pela transparência de governos e instituições. Beleza, isso aí realmente não tem porque o governo ficar escondendo coisa. Só que o interessante é isso daqui, ó.
Uma ação de hackativistas brasileiros sacudiu o país em 2019, ao vazar mensagens de Telegram trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Então vejam só, eles estão falando questão de cidadania e eles estão trazendo como se isso daqui fosse um exercício de cidadania. Eles tenham obtido essas informações. Beleza, teve muita coisa interessante que a gente descobriu da Operação Vaza Jato. Mas a esquerda, os progressistas, eles já estão reescrevendo a história. A gente está em 2020, não existe nem um único livro da direita contando a história do Brasil. Eu vou colocar só de 2018 para cá. De 2018 para cá, não tem história. Olha quanta coisa já aconteceu no governo. Já falei, inclusive, em vídeos passados. A gente teve aí o que eu chamo, sei lá, de nova era. Aquele início do governo, que tudo era as mil maravilhas. E até o momento que a gente acordou e viu que não ia ser tão fácil assim. E começou a ter algumas crises. E aí o povo foi para as ruas apoiar Bolsonaro. E foi aquela manifestação marcante que foi o 26 de maio. Inclusive foi ali o racha com o MBL. Não tem ninguém para contar essa história. A maioria das pessoas nem sabe o que aconteceu. Ninguém sabe como se deu esse racha. Que ali é o prelúdio da criação da nova esquerda. Depois a gente teve o desenrolar disso daí, que veio o início da perseguição aos conservadores com a criação da Lei Kim, aquele início da CPMI das fake news, o rompimento completo da criação da nova esquerda, aquele início com mudança de Nando Moura, mudança do Gentili, o André Guedes, aí foi o pessoal do Partido Novo e o início da CPMI. Teve todo esse processo, a gente tem nenhum livro para contar o que aconteceu no Brasil, os deputados, como foi que eles agiram. Depois do início do ano, que foi quando a questão da pandemia, que já juntou com a cidade de Sérgio Moro, que deu início aos atos antes desses inquéritos do STF, da fake news, dos atos democráticos, buscas em apreensão e toda essa mudança que, antes de Moro sair, na verdade, a gente estava colocando pressão no Maia, porque o Maia estava falando de colocar parlamentarismo. Na época, o Maia ficou com uma impopularidade absurda. Aliados falaram, Maia, baixa o tom, desaparece um tempinho, fica de boa, Rodrigo Maia. E aí, abriu espaço para o governo Bolsonaro começar a negociar com o Centrão e abriu agora a gente está vendo a aliança com o Centrão, veio lá de abril, foi lá no período de 16 a 21 de abril, Moro saiu no dia 24. Então, todas essas coisas acontecendo, a gente não tem nem um único livro de relato. Enquanto aí o pessoal já está criando a ideia agora que a questão da Vaza Jato foi um ato de cidadania. Então vejam só. E a gente tem livro da Patrícia Campos Melo, falando do gabinete de ódio. O Filipinho aí tá voando, né? Fazendo live com o ministro do STF, deputados e pessoas diversas. Tem mais pessoas de esquerda aí soltando livros. Já tem livros, inclusive, contra o governo Bolsonaro. Então vejam. A direita tá pecando muito ainda nessa batalha cultural. Vamos ver, gente. Então, espero aí que apareçam historiadores, pessoas na área cultural. A gente não pode deixar isso passar. Olha como esse pessoal tá tentando já reescrever a história. Isso daqui tem ano passado. Foi um ano atrás. Eles já estão mudando. E eu garanto, vocês conversaram com várias pessoas, eles não vão lembrar o que foi que aconteceu da Vaza Jato, não vão saber quem era o vermelho, aqueles hackers, até hoje a gente não sabe nem o que é que deu. Tá aí, não teve muitas coisas. O inquérito, gerou um inquérito, inclusive o inquérito tá nas mãos de Alexandre de Moraes, não foi pra frente. Por que não foi pra frente? Porque tá parado. É porque é contra Moro? Moro também obteve algumas informações. E na época esse pessoal não só pegou Moro e Deltan, como pegou gente do STJ, reza a lenda que tem do STF. Inclusive tem aquela matéria, né? O amigo do amigo de meu pai. O inquérito das fake news começou para pegar o antagonista. Então vejam, a gente precisa ter alguém para contar a história. Mas vamos voltar aqui que tem mais assunto interessante. Falando em fake news, aqui é a fake news do bem. A Globo soltou a matéria falando que o Ministério Público tinha denunciado o Flávio Bolsonaro e Queiroz, e aí o Ministério Público veio a público desmentir a Rede Globo. E olha só, em relação à matéria, Ministério Público denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por racha na Leste, publicada pelo jornal O Globo, o MPRJ esclarece que até o momento não há denúncia ajuizada. O órgão ainda ressalta que as apurações correm em sigilo e a publicação de notícias sem confirmação pode atrapalhar o caso. A instituição também lamenta e repudia divulgação de notícias relacionadas a investigações sigilosas sem qualquer embasamento.
Na matéria, o Globo afirma que o procurador denunciou o parlamentar pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Após a nota do MP, o jornal corrigiu a matéria no site, sustentando que a denúncia ainda será formalizada. E aí vocês podem ver, ó, o Globo, correção. Ministério Público conclui investigação de rachadinha, a denúncia contra Fábio ainda será formalizada. Fake news do bem, né? Não vai parar na CPMI, não vai se parar na mão do Alexandre de Moraes. Eles podem tudo, são os perfis verificados. É o famoso jornalismo profissional do Brasil. Uma coisa interessante que aconteceu de jornalismo, eu não sinto nenhuma pena, foi a Raquel Sherazade, fez um videozinho para contar que recebeu um e-mail falando que ela não precisa mais nem bater o cartão, nem pisar o pezinho bonito dela no SBT+. Quem lacra, não lucra. Quem lacra, não lucra. A gente está vendo no momento do país que diversas emissoras, SBT, Record, Rede TV, acho que podemos colocar o Jovem Pan no meio também, né? Tá virando uma emissora online, assim, meio que tá um pouco na vanguarda. Estão enxergando o momento mundial, que a população mundial está flertando com ideias conservadoras, porque o povo é conservador, mas a Raquel insiste aí em defender progressismo e, sei lá, virar oposição ao governo Bolsonaro. E aí, foi demitida, né? Infelizmente. Brincadeira. E aqui você vê mais uma prova de por que o jornalismo está falindo. Você vê o Augusto Nunes mal começou um programa e chamou o vice-presidente, enquanto a Verinha Magalhães, essa ilustre senhorinha, tão bela, né? Para não falar o contrário, fez aí um programa extremamente renomado que está há anos na TV. O programa dela contou com 50 mil visualizações, 26 minutos depois tinha acabado. 3 mil likes, 2.300 com um ex-presidente, o Fernando Henrique Cardoso, vejam só. Enquanto o programa do Augusto, com um vice-presidente, contou com 226 mil visualizações, quase 4 vezes e meia, a mesma quantidade, uma hora depois, ó, com 42 mil likes, 430 dislikes. Então vocês podem ver, né? Parece que essas pessoas não querem aprender. Insistem em continuar no erro. Mas, nesse caso aqui, tanto faz como tanto fez, porque o Roda Viva é da TV Cultura, que é subordinada ao Estado de São Paulo, né? Então é a TV do Dória. Então, do Dória, PSDB, vamos chamar o Fernando Henrique. E aí, falando também ainda de TV, olha só, lá vai a Band soltar mais matérias para mostrar, ó, como o CEO do laboratório aí daquele país lá do amigo de Doras escolheram o Brasil para parceria, aí mostrando a questão dos injetáveis e várias coisas. Lembrando que a Band fechou uma parceria com a CCTV, que é uma empresa, todas as empresas são ligadas ao Partido Comunista, e vocês sabem onde. Vai vendo. E aí, mudando um pouquinho de assunto, mas nessa linha a gente começou a falar de pandemia, Bolsonaro veio aí, colocou um vídeo que aparece uma montagem de várias fotos dele segurando o medicamento, que a gente não pode falar o nome, com um som de fundo, que na verdade é um vídeo do Alexandre Garcia, nosso ilustre jornalista, tem muito tempo. O Alexandre Garcia está falando como a Sociedade Europeia de Cardiologia está falando que esse medicamento não causa arritmia e depois como milhares de vidas poderiam ser salvas se não fosse politizada a situação, né? E aí Bonoion tá aí falando, compartilhou. E aí a mídia chora, o antagonista fez matéria, não, mas veja só, tentando criar narrativa. Mas a verdade é uma só. Outra questão ainda na da pandemia que a gente tem que falar, gente, é uma coisa que realmente temos que bater na tecla dia sim e dia também, é a questão das escolas. As aulas ainda estão suspensas e não dá para ficar assim. O Fábio Faria tá falando isso aí diuturnamente e fala, ó, liberado, fechar na rua, aglomeração, mas aula não, a aula é muito perigoso. Pode viajar de avião, lotado, um do lado do outro, mas aula não. E ele diz, ó, e a campanha começa assim. Com aglomeração, sem máscaras, grandes carnavais Brasil afora. Enquanto isso, as escolas que têm regras definidas de distanciamento e higienização seguem fechadas. Até quando? Gente, é um absurdo. Aqui na Austrália não fecharam as escolas. Para não dizer que não fechou, acho que teve 2 semanas, só 2 semanas aqui que eles fecharam. O ano letivo normal. As crianças são muito mais fortes com relação à doença e tudo, mas vamos politizar, né? O interesse dessa gente é politizar a situação. E falando em politizar, Felipe Martins fez assim um comentário que eu acho muito pertinente a gente falar,
que foi algumas coisas que a gente pode tirar dessa questão da pandemia. Foi 7 comentários, fez uma mini thread que ele fala o seguinte, ó. Diante dessa crise gerada por tudo, capturada por agendas políticas e ideológicas, bem como pelo sensacionalismo midiático e pelo oportunismo dos agentes da corrupção, o mundo esteve perto de cometer, 3 grandes destruições. Vou usar outra palavra. Uma destruição econômica, uma destruição institucional e uma destruição intelectual. Primeiro, por que a gente deveria ter problemas econômicos? Porque permitiu a destruição maciça de empregos e de recursos produtivos, numa escala sem precedentes, gerando pobreza e desespero em bilhões de pessoas por falta de políticas corretas que equilibrassem o combate à doença e a apresentação da atividade produtiva. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Isso daqui foi nível mundial. Segundo, tivemos uma quase destruição institucional porque, mesmo em países ocidentais, que são em sua maioria países relativamente democráticos, romperam-se garantias constitucionais e liberdades fundamentais, a pretexto de combater toda essa pandemia com métodos próprios a regimes autoritários e totalmente incompatíveis com o império da lei e com a dignidade humana. Olha quantas coisas acontecendo no Brasil. Olha o que a polícia vinha fazendo. Gente, o cidadão saia na rua para andar sozinho. A polícia lá e prendia. Uma pessoa correndo na praia sem ninguém. Gente surfando estava sendo pega. Foi o cúmulo do limite que você deve lembrar, pelo amor de Deus. Quem não lembra, reassiste o vazamento da reunião ministerial. Bolsonaro foi lá, cara, e inclusive falou, cara, vocês têm que se pronunciar. Não dá para deixar do jeito que tá. O povo tá sofrendo. Falou com todas as letras. Enquanto isso, na época, o próprio Carlos Bolsonaro tinha dado em direto para Sérgio Moro, que Moro estava preocupado em dar tablet. Tablet lá para a galera na cadeia. Uma destruição intelectual devido à tentativa de proibir quaisquer discussão sobre forma de tratamento e diferentes medidas para a contenção, sobre invocação de uma ciência pretensamente estabelecida, quando a verdadeira ciência só pode se surgir da permanente confrontação das hipóteses. Um dos exemplos é esse medicamento, que a gente não pode citar. Quantas e quantas vezes o Bolsonaro falou? Ele falou, não tem comprovação, não tem comprovação, não tem comprovação. Nunca que a mídia abriu espaço para uma fala diferente. A única pessoa que às vezes conseguia um espaçozinho, CNN, Jovem Pan, basicamente, era a Nise Yamaguchi. A única. A mídia toda, a ciência do Átila criou um pânico geral. E não foi só no Brasil, em vários lugares do mundo, pessoas diferentes. De outra forma, sob a justificativa de combate da pandemia, o mundo renunciou a emprego, renunciou aos direitos humanos básicos e renunciou até mesmo ao uso da razão. Por isso, recuperar o bom senso e garantir as liberdades fundamentais é o nosso maior desafio nesse novo período que vem surgir, que vai começar, nesse futuro próximo. E aí, nesse aspecto, mesmo com todos os retrocessos que enfrentamos, nenhuma nação resistiu tão bravamente aos ataques à economia, às liberdades fundamentais e à liberdade intelectual quanto o Brasil. Sairemos na frente graças à liderança firme e decisiva do presidente Jair Messias Bolsonaro. E para terminar, ele só faz uma indagação. Gente, imagina se fosse o PT que estivesse no poder. Só imagine. Não vou nem ler o resto. Imagina. A gente tá vendo o que tá acontecendo na Argentina. Imagina se fosse o PT. Então vamos dar graças a Deus. Graças a Deus ao povo brasileiro que fez Bolsonaro chegar ao poder. E aí, galera, falando em politização, o pessoal ficou chorando aí bastante nas últimas horas sobre o revogaço que o Ricardo Salles fez. E ele fez um pronunciamento, quero mostrar para você aqui um pouco de um minutinho para vocês entenderem que tá parecendo que ele quer destruir com a Amazônia. E olha só, não é bem assim. Olha o que o Salles disse. O que nós precisamos deixar claro é o seguinte: este é um governo que se preocupa com o meio ambiente, com as pessoas, com o desenvolvimento econômico sustentável e justamente com a composição desses diversos fatores. O Paulo Guedes disse, quando esteve em Davos no ano passado, a frase importante que é: a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Então, se nós não tivermos regras equilibradas, que não asfixiem os setores econômicos, mas ao mesmo tempo também continuem preservando o meio ambiente, nós vamos ver o que nós vimos. Ele citou aqui, eu vi a Bilis e Guarapiranga. Bom, basta ir na Bilis e Guarapiranga para você ver que o regramento até então vigente era absolutamente inapropriado para a preservação ambiental. Invasões de áreas,
aterramento de margens, esgoto despejado in natura. Isso por quê? Porque você cria uma legislação excessivamente restritiva que asfixia completamente os setores econômicos, naquele caso em especial o imobiliário, mas não só. E aí, quando você cria esse asfixiamento econômico, você joga as pessoas na miséria, o proprietário da área abandona a área, ela acaba sendo invadida e acaba acontecendo o que a gente vê no entorno da Bilis e Guarapiranga, mas não só, tem vários outros. Depois falar de outras coisas, mas que já é o suficiente, né? É muito fácil falar de preservação, preservar, mas às vezes para preservar você precisa ter dinheiro. E o que o Ricardo tá falando é que o seguinte, no meio da pobreza você tá preservando a natureza é muito difícil, então tem que achar um equilíbrio entre produzir de forma sustentável e destruir tudo. Não é bem assim, tem que ter um meio termo. E da forma como as coisas são no Brasil, é tão difícil você empreender, mas tão difícil que acaba todo mundo abandonando as coisas. E, na verdade, em vez de você preservar, você está prejudicando o meio ambiente. Mas o que a mídia se importa é a narrativa. Não vamos fazer narrativa, vamos falar que o Salles quer destruir o meio ambiente. E não é por nada não. Eu nunca vi no Brasil um governo que se preocupasse tanto com o meio ambiente, mas tanto. Eu acho que, na verdade, o único ministro do meio ambiente que as pessoas já escutaram falar é a Marina Silva, porque ela virou motivo de chacota. E só. Eu não conheço outro. Vocês conhecem por nome alguém que foi ministro do meio ambiente? Só conheço o Salles agora. É o único que eu conheço. E aí, o Bolsonaro colocou um vídeo também sobre o Boris Casoy. Passa aqui só um pedaço do vídeo também. Tem que passar, porque é umas falas que o Boris Casoy fez também em relação à questão da Amazônia. Vejam só. Sucessivos governos brasileiros sabem perfeitamente que existem restrições internacionais à soberania brasileira sobre a Amazônia. Eu vou relatar algumas frases a respeito. Veja a frase do então presidente socialista francês François Mitterrand sobre a floresta amazônica. Abre aspas. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Veja o que falou o ex-vice-presidente americano Al Gore. Abre aspas. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós. E aí ele continua citando inúmeras frases, até do Gorbachev, lá da extinta União Soviética, sobre essa questão de como países, entidades, organismos internacionais querem remover a soberania. E essa semana passada, né? No final de semana a gente fez aquele vídeo que eu mostrei para vocês matérias lá de 1994, 95, 96 que foram encontradas na Biblioteca Nacional. Se quem for na internet vai ter acesso. O Yuri Vieira fez uma pesquisa mostrando o pessoal do PT e do Foro de São Paulo também nessa mesma linha, falando que sobre uma soberania relativa, não é assim tão soberano. Vamos esquecer de soberanias, que é o que a esquerda tanto quer, né? Eles reclamam, mas no final das contas, eles não ligam para o meio ambiente. O que eles querem é ter, sei lá, né, uma facilidade de explorar a floresta amazônica da mesma forma que eles exploram todas as suas florestas. Tem países que não tem mais vegetação natural nenhuma mais, devastou tudo. E eles se dizem agora tão preocupados, enquanto o Brasil é o país que mais protege suas florestas no mundo. Eu vi até o pessoal falando que acho que é um perfume mais famoso do mundo, eu realmente acho que é o Chanel número 5. Um dos ingredientes que precisa fazer só se encontra na Amazônia. Então, vocês veem como são as coisas, né? Empresários tão preocupados com o meio ambiente. E aí, esqueci de colocar aqui o cara que achou essas reportagens. Me desculpa, jovem cidadão, mas tá lá no meu Twitter, eu compartilhei o menino. E ele mostra aqui, ó, porque o pessoal quer falar que começou tudo no governo Bolsonaro. Eu já tinha trazido essa matéria aqui no vídeo de ontem, da Veja, Amazônia à Venda, 2005. Mas olha só, 1999, o massacre da motosserra. Quem são os 10 maiores desmatadores da Amazônia? 2008, especial Amazônia. As verdades sobre as queimadas e o ritmo do desmatamento. Porque a exploração econômica não precisa ser criminosa. Vejam só, defendendo exploração sustentável. Que é o que o governo Bolsonaro, que o Salles está tentando fazer.
Mas o importante é manter a narrativa, né? Aqui tanto faz, cara. Tá de boa, tá de boa. Era Lula, esquece, bola pra frente. E aí, pessoal, teve outro assunto que também o pessoal quis politizar, que foi a questão da Bia Kicis. E aí, foram falar que a Bia Kicis, ela agiu de forma preconceituosa, contra pessoas assim de pele escura. Sabe que a gente tem que medir as palavras para falar? E aí a Isto É fez inclusive aqui uma reportagem. Por quê? Porque a Glória Maria, ela se queixou falando que hoje tudo é racismo, preconceito e assédio. Tá um saco. Falando da questão de ser politicamente correto. E a Fernanda Salles diz o seguinte, agora sim, com link, Glória Maria não precisa se vitimizar. A mulher tem talento de sobra. E aí, Eduardo Bolsonaro também elogia e fala, Glória Maria sendo cancelada e atacada pela esquerda após dizer que nem tudo é preconceito, é assédio e que politicamente correto é uma coisa muito chata. E diz, não a conheço, não sei o que pensa, isso não importa. Só sei que ela deve ter liberdade de expressão. Força, Glória. E aí o ministro traz aqui a fala dela, reclamando e diz assim, eu acho isso tudo um saco. Hoje tudo é questão de preconceito, assédio, por aí vai. A equipe com que trabalho me chama de... O nome aí começa com N. De uma forma amorosa e carinhosa. Estou há mais de 40 anos na televisão. Já fui paquerada, mas nunca me senti assediada moralmente. Eu até evito falar esse tipo de palavra, vocês sabem por quê, né? Já devem saber, tem que ir pisando em ovos. O assédio é algo que te fere, é grosseiro, desmoraliza. Existe uma cultura hoje em dia que nada se pode. Tem que ter uma diferenciação. Não dá para generalizar tudo. O politicamente correto é algo assim absurdo. Acredito que o politicamente correto é o caráter, a honestidade. Mas esse mundo que a gente está vem muito da amargura das pessoas. Não aceito. E o Fábio Freire termina falando, parabéns, Glória Maria. O que precisamos é de pessoas honestas, sinceras e com caráter. O politicamente correto está mascarando isso. E aí, o Constantino, na Jovem Pan, foi muito assertivo, mas muito assertivo mesmo. Ele está falando que, na verdade, o pessoal está chamando porque foi o Mandetta que se sentiu ofendido. Na verdade, a Bia Kicis, ela fez uma piada com o Mandetta, utilizando a questão do Magazine Luiza, falando, não, vai, Mandetta, se muda de cor e vai tentar lá na Magazine Luiza. Aí tu talvez tenha uma chance de você ser notado por alguém. E o Constantino desmonta toda a narrativa, mas assim, uma fala mais complicada, inclusive da Jovem Pan. Vou evitar de passar por aqui, mas recomendo, vão lá no Twitter da Bia ou no próprio Twitter do Constantino e escutem o áudio. É 1 minuto quebradinho, desmonta por completo a narrativa. E aí, falando em narrativa, e ainda continuando, você vê, Trump e Bolsonaro querem destruir suas Supremas Cortes e assim erodiam a democracia. Olha a matéria da Folha de São Paulo. Para os blogs de esquerda, indicar um juiz conservador é destruir a democracia. O canal aqui é o Coalizão Conservadora diz o seguinte, na iminência de ter novos ministros conservadores para suas respectivas Supremas Cortes, o Bolsonaro e o Trump são atacados por blogs ultracomunistas, a Folha de São Paulo. E o Carlos diz o seguinte, a que ponto podem chegar os blogueiros garganta profunda? Complicado, né? O Carlos só chega na voadora, velho. Engraçado demais. E a gente vê, gente? O pessoal tá tão preocupado. E olha só que coisa interessante. Mais justiça. Foi só uma denúncia. A gente não sabe se vai andar. Mas o MP Pró-Sociedade, um grupo de juristas aí, pró-sociedade, pró-povo brasileiro, eles representaram, hoje, no caso ontem, para a PGR, o Augusto Aras, em face do seu Davi Alcolumbre. E o que eles estão falando? Eles estão solicitando uma investigação para apurar prática de crime de prevaricação, pois o presidente do Senado se nega a colocar em votação os pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Então veja só. Inclusive, tem vários senadores aí do Moda Senado que estão se queixando, falando, a Colômbia vai votar quando? Inclusive o Lazer Martins, semana passada, questionou a Colômbia. Vai botar para votar quando, amigo? O pedido de impeachment? Ele falou, não, a mesa vai fazer no momento certo. Então, no momento certo. Que momento é esse? Não, no momento certo. E ficou nessa. Então, deixa de sugestão, pessoal da MP por Sociedade, tenta fazer um lobbyzinho, cara. Faz um lobbyzinho, bate lá no escritório do senador Lazer Martins, que é um cara que tá interessado também, que sai ande, que tá querendo a cabeça do Davi Alcolumbre. Vamos fazer, os inimigos... briguem, façam o que vocês queiram. Então vejam só, parece que vai...
Parece que se os astros se alinharem e tudo der certo, também pode dar ruim para o Alcolumbre e, por conseguinte, para alguns ministros do STF. Vamos cruzar os dedos, estão deixando a gente sonhar. Uma notícia rápida, envolvendo aí uma espécie de procurador, porque o Arthur hoje em dia ele está quase como um procurador lá na questão da OEA. Ele está fazendo a abertura do 5º simpósio de cibersegurança da OEA. Ressaltei a importância da proteção do ciberespaço contra o crime organizado e ataques cibernéticos, prevenção e punição, narcotráfico, terrorista, corruptos, pode usar a internet como plataforma auxiliar dos crimes. Então, você vê, né? Olha o que o Arthur está metido. Coisa muito interessante, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro falou que ele pode ajudar bastante na situação do Maduro e do Foro de São Paulo. E agora um assunto muito importante que é a questão das eleições. Não é só para divulgar candidato, mas vai mostrar aqui, gente, umas coisas que a gente precisa falar. A gente comentou já aqui ao longo do vídeo de diversos assuntos, e isso fica bem interessante, porque agora fica bom pra gente ver, né? A gente comentou de como a esquerda está unida, principalmente para derrubar a direita, nas mais diversas formas e ações diferentes, envolvendo dinheiro. A gente falou do Sleep Giants, CPMI e diversas coisas do gênero. E aí a gente tem eleições. Eleições. Inclusive vou mostrar para vocês a quantidade só de candidatos nas capitais que o pessoal da esquerda tem, só de 2 partidos, a coligação aí do Partido Socialista Brasileiro com o PDT de Ciro Gomes. E aí, a gente da direita não tem partido, ninguém tem partido, é tudo partido de centro-direita ou de esquerda, ou de centrão. Dos partidos que tem, a gente não tem muitos candidatos, e os poucos candidatos que a gente tem gente que só serve para fazer crítica. E eu me recusei, inclusive, a colocar o nome das pessoas, porque eu quero mostrar para vocês, para a gente tentar tirar algum conhecimento, para mostrar assim, pelo menos assim, longe de mim, né, querer cagar regra, mas falar um pouquinho do que eu acho que é um posicionamento positivo para se ter nas redes. Camila Abdo veio na maior boa vontade. Ela compartilhou um vídeo que o próprio Eduardo Bolsonaro tá, fazendo elogios para a Paula Marisa. Todo mundo conhece a Paula Marisa, tá aí há anos defendendo a direita nas redes, é uma bolsonarista. Aí você vai ver, gente, isso aqui são 2 pessoas da direita, que se dizem de direita, se declaram super fiéis ao presidente Bolsonaro. Reclamam? Não. Bolsonaro não consegue fazer as coisas porque não tem apoio, não tem deputados suficientes, não tem governadores suficientes. Aí aparece um candidato da direita, olha só, mano, o Edu sempre metido com essa gente, o desgosto. Pô, Edu, me ajuda. Não, os youtubers, ninguém presta. Aí vem uma pessoa embaixo para falar, ele não faz isso na inocência, ele ganha algo e não fala de dinheiro. Ele ganha o quê, cara? Ganha o quê com isso? São 2 pessoas que se dizem de direita. Gente, eu não foi só isso daqui, eu vi inúmeras pessoas, inclusive perfis grandes, conhecidos, reclamando de diversas pessoas. Vou mostrar outras coisas para vocês, como por exemplo a questão até do Roger. O que é que eu vou levar como minha regra pessoal, vou deixar a sugestão para vocês, se vocês quiserem seguir esse caminho para as eleições. Vou pegar o exemplo da Paula Marisa, de Canoas. Se você não gosta da Paula Marisa, na cidade de Canoas, em vez de você fazer propaganda contra a Paula Marisa, você faz propaganda para o seu candidato, mostrando como o seu candidato é o melhor vereador, principalmente o melhor nome para a vereança da cidade. Em vez de a gente ficar queimando as pessoas da direita, vamos tentar mostrar que esse daqui é uma pessoa sensacional, porque a gente vai ter mais e mais nomes. Gente, só cargo de vereador, não é um vereador que tem não, são inúmeros, a gente precisa ter quantidade. Não é desse jeito que a gente vai ganhar. Pô, o Roger é um cara muito bom mesmo. Eu não tô falando, pelo amor de Deus, gente, é só para analisar o comportamento. O Roger, ele não é menos direita, ele só cometeu, na minha concepção, um pequeno deslize, às vezes até por desconhecimento. O Edson Salomão veio a público porque ele é do PRTB, e ele fala o seguinte, ó, boa noite, sou candidato a vereador pelo PRTB. O candidato a prefeito desse partido é o Levi Fidelix. Por questão óbvia de condição partidária, ele é candidato da minha legenda. Por favor, entenda, não posso apoiar candidato de outro partido. Se você me apoia, vote 28321 grato. E aí vem o Roger falar, é muita cara de pau, não é? Desculpe aí, eu sou do partido, sou forçado a apoiar o Levi. Falando que como se o cara tá bancando o hipócrita, que ele só tem que apoiar porque ele é do partido. Mas, gente, a verdade é que ele realmente precisa. O Douglas diz o seguinte, ó, todo filiado
que apoiar candidato de outro partido, se detentor de um cargo eletivo pode perdê-lo por infidelidade partidária. Se meramente candidato, pode ter a candidatura cassada, exceto se houver uma espécie de acordo. Você deveria estudar o diretório eleitoral antes de falar esse tipo de coisa. Acho que o Roger cometeu um deslize, mas é um cara realmente de direita. E aí, o Rabbit Hole, ele fez uma thread para explicar isso. Ele falou, não sou de fazer thread, mas o Roger saiu falando da Edson Salomão e ele quer explicar algumas coisas. É a questão de... porque ele não entendeu a questão de ser fiel ao partido. E quero só mostrar para vocês. Ó. Ele traz aqui o estatuto, né, do PRTB. Que você vê, ó, em São Paulo, o PRTB lançou o Levi como candidato a prefeito, fazendo assim com que todos os filiados, incluindo o Edson Salomão e quem apoia o presidente, a apoiar publicamente o Levi. No caso deles serem pegos apoiando outro candidato, podem ter a candidatura ou chapa cancelada e o mandado cassado. E você vê, ó, Diretório Nacional. Aqui tem como são dever dos filiados votar nos candidatos indicados pelo partido e participar, se convocado para ser votado nos pleitos eleitorais. Participar ativamente das campanhas eleitorais, divulgando os candidatos e a legenda do partido, contribuir, aqui, ó, praticar militância ativa, interna e externa em prol da divulgação do programa partidário do PRTB. Então você vê, ó, trabalhar pelo fortalecimento do PRTB e outras coisas. Então, gente, é coisa do partido. Temos que a direita precisa amadurecer um pouco. Não temos santos, o Brasil não perde santo, os partidos não são santos. Temos que olhar nossos candidatos e agir dentro do possível. Dentro do possível. Pelo amor de Deus, gente, coloquem a mão na consciência. O Rabbit também diz aqui, ó, o próprio PSL tem a regra do artigo 17, incisos 3 e 4, e ainda tem o artigo 145. Olha só, são deveres. O inciso 3, trabalhar e votar pelos candidatos do partido, participar das campanhas eleitorais empenhando-se pela legenda do partido. É algo partidário. E depois ele traz aqui o artigo 135, que ele está falando das violações. A questão da questão partidária, né? Que você realmente tem que votar nos caras, fazer propaganda, então você pode perder o seu mandato. Então veja só como são as coisas. E ele quer falar, resumindo, nenhum filiado do PSL de São Paulo poderá apoiar publicamente qualquer outro candidato de outro partido, já que eles têm uma candidata à prefeitura. Então, mesmo que o presidente apoie o Russomano, nenhum filiado poderá apoiá-lo. Vão chamar Eduardo de traíra também. Isso não quer dizer que no dia da eleição eles não podem apertar os números de outro candidato. Vamos ter paciência e calma antes de sair tacando pedra nos outros sem entender o lado deles. Direita precisa amadurecer. E aí, ó, olha só. Enquanto a gente tá mendigando um candidatinho mínimo assim na prefeitura de São Paulo, o PTB, o PDT e o PSDB e o PSB fecharam aliança em 14 das 26 capitais. 14 em 26. Quantos candidatos de direita a gente tem nas capitais do Brasil? Gente, a gente tem muito, mas muito ainda a avançar. A esquerda vai vencer em massa por falta de candidatos, por falta de opções de direita. A gente vai ter que aceitar isso. Muita gente do PT vai se eleger, PDT, PSB, além do fato que também em toda a cidade tem inúmeras pessoas que são de esquerda. Então a direita precisa amadurecer e aceitar a realidade que a gente vive. Se a gente negar a realidade, a gente vai estar sendo, além de entrar na paralaxe, a gente vai estar sendo, meu Deus, como é a palavra? Esqueci agora, gente. Putz, grila. Histérico. Estaremos sendo histéricos. A gente não está acreditando no que a gente vê, a gente está acreditando no que a gente está escutando. Não sejamos histéricos. E aí, vejam só, tem que ser assim, ó. Tem que dar risada. A gente tem que celebrar as pequenas vitórias, ó. Rede Globo tá aí chorando, ó. Quem já vai ter um monte de gente da oposição para estar chorando. Rede Globo mesmo aí veio chorar porque Bolsonaro apagou postagem em apoio à candidatura do filho. Mas a Globo tá aí, fazendo propaganda para todo mundo, divulgando o número de Carlos, 10.120. Quem for do Rio de Janeiro, vote no Carluxo. Ele mesmo vem e diz assim, ó, a agência de checagem de vocês está bem falaciosa, confere lá, inocentes. Obrigados pela propaganda. E aí você vê, ó, enquanto tudo tá acontecendo, a gente tem candidato de vereador pelo PSOL. Olha a plantinha que tá do lado dele. A plantinha. É frio, né? Olha a plantinha. É isso daí que a gente tem que estar preocupado. E aí, sobre essa questão da planta, Bolsonaro falou, ó,
no meu governo não vai ter liberação de nada, nem de plantio. E agronegócio não inclui orégano, você deve entender, tá? Não vou passar um vídeo até curtindo 8 segundos, mas não precisa. E aí, meus amigos, putz, já tá com quase 1 hora, mas só para falar aqui de forma rápida, tivemos vazamentos do Mamãe Falei. Mamãe Falei, cara, deu ruim, Mamãe Falei. Reportagem do Verdivaldo, não vou ler tudo, só vou mostrar para vocês vários vazamentos de contato, onde ele falava com pessoas da Jovem Pan, aqui ó, falando com a Paulinha, ele falou, aqui ó, também teve a questão falando com o Salsicha, lá do MBL, tudo para tentar meio que fechar as portas pro Felipe Ferreira na Jovem Pan. Ele inclusive falou pro Tutinha, ó, Tutinha, mandei mensagem pro Tutinha, Tutinha me ligou daquele jeito, e fala várias coisas. Tem uma dessas mensagens que ele diz até que ele inventou alguma coisa. Vejam só, né? Vejam só, inventando histórias sobre Ferreira para tentar realmente fechar as portas. E aí tem inúmeras coisas. Olha só, não botei no pipipi de uma vez. Usando palavras de baixo calão, conversando com várias pessoas. Complicado, viu? Complicadíssimo. E aí temos aí o Arthurzinho. Recomendo. É uma matéria da esquerda, mas às vezes a gente precisa ler coisas da esquerda. Vocês estão vendo, a matéria é muito grande. Não vou comentar sobre isso porque nosso vídeo já está com 1 hora. E aí, pra gente só fechar aqui, algumas notícias boas, bem rápida. Fábio Faria, agenda cheia ao longo do dia, ó, teve reunião com Bolsonaro, ministros parlamentares, onde debateram sobre reforma tributária. Também se reuniu com Ricardo Salles e vocês estão vendo como o governo está se dedicando na questão de vencer a narrativa da Amazônia. Recebeu o conselho da Anatel, bate aí na questão do 5G, e também o deputado Davi Soares. Vendo, o ministro aí tá trabalhando, as coisas interessantes acontecendo. Governo Bolsonaro liberando aí dinheiro para obras de saneamento básico em 6 estados, que inclusive vai ajudar na manutenção de empregos. Só onde isso é boa para dar, corre lá, confere a matéria, o vídeo já tá muito longo. Teve apreensão aí de 1.300 quilos de farinha de trigo. Gente, isso aqui é milhão, muito milhão. Não é 1, 2, 3 milhões não, acho que isso aqui deve dar mais de, sei lá, mais de 5 milhões de prejuízo pro crime. O bicho tá pegando. Confiança na indústria atinge maior nível desde janeiro de 2013. Imaginem. Brasil, gente, vai dar certo, vai dar certo. E com isso chegamos por aqui. Então, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. E espero, gente, trazer notícias em breve sobre a questão do Dória, né? Vamos ver o que é que aconteceu, quem que foi pego aí nessas operações. Então fico por aqui, vejo vocês amanhã.